tempo da narrativa no livro Quincas Berro da Água é o presente e o tempo dos fatos narrados é passado. A prolepse no livro A Morte de Quincas Berro da Água, no começo, quando o narrador cita as possíveis mortes de Quincas. A prolepse do livro A Morte de Quincas Berro da Água é quando seus amigos começam a relembrar suas histórias. E uma delas é quando ele bebe água achando que era cachaça, então ele berra. Água! E assim ficou ele conhecido como Quincas Berro da Água. O tipo de voz do narrador do livro A Morte de Quincas Berro d'Água é heterodiegético, ou seja, não interfere diretamente nos acontecimentos da diegese. Limita a contar seus acontecimentos para que seus sentimentos e opiniões não transpareçam no enredo. O tipo de focalização do livro A Morte de Quincas Berro d'Água é uma focalização externa, ou seja, o narrador não sabe de nenhum dos sentimentos ou pensamentos de nenhum dos personagens. Ele tem uma visão superficial, panorâmica e discreta do enredo. A peripécia no livro A Morte de Quincas Berro d'Água teve o seu estopim quando Quincas gritou jararaca e saiu de casa, já descontente com sua família, e na rua encontrou vários amigos. O desenlace na história é quando Quincas morre e o livro aponta os pontos de vista dos personagens ao redor. Os personagens do livro são Joaquim, personagem redondo, sua família, sua mulher Otacília, sua filha Wanda e seu genro Leonardo, seus irmãos Eduardo e Marocas, que são dos personagens do tipo, seus amigos Curió, Pastinha, Cabo Martim, Pé de Vento, que são personagens tipo, e sua amante Quitéria, que é uma personagem tipo. O grupo de personagens retratado na história pelos familiares e amigos mostra que os amigos são os que mais se importam com Quincas e representam a classe mais baixa, já que os familiares só se preocupam com o seu dinheiro, já que ele é funcionário público e não se preocupam com ele. O espaço físico do livro A Morte de Quincas Berro da Água são as ruas e a casa de Quincas. O espaço social do livro A Morte de Quincas Berro da Água seria a classe alta, representada pela família, e a classe baixa, representada pelos amigos. O espaço psicológico do livro A Morte de Quincas Berro da Água é nada mais nada menos que os sentimentos de Quincas. Por exemplo, ele trabalhava muito, porém a família não se interessava por ele, sim pelo dinheiro. Então um dia ele ficou extremamente furioso e saiu de casa e foi morar na rua. Lá ele fez vários amigos e eles o amavam e o amaram. E lá ele começou a se sentir feliz, foi curtir a vida e teve um sentimento de liberdade. Até mesmo na morte dele, ele não parou de ficar feliz, ele continuou sorrindo, porém esse sorriso não era um sorriso de felicidade, era um sorriso de vingança e de humilhação para a família. Então, no livro A Morte de Quincas Berro d'Água, tem várias ambiguidades. E uma das ambiguidades é a forma de como ele morre. Que pra família, em uma das mortes dele, ele morre real, assim, tipo, o médico laudou que ele morreu. E pros amigos, ele morre pulando no mar durante uma tempestade, que era como Quincas gostaria de morrer. A outra ambiguidade é a forma como a família e os amigos viam ele. Então, para a família, ele era um pobre
cachaceiro, desprezível, e ele era uma decepção para a família. Mas para os amigos, ele era muito querido e ele até era chamado de paizinho porque ele cuidava de todos eles. Então a forma que eles viam era diferente. Os elementos que retratam a ambiguidade no livro são relacionados às dúvidas da morte de Quincas Berro d'Água. O narrador, além de não ter um posicionamento físico, não demonstra seus sentimentos, e sua única função é narrar os fatos. A combinação dos elementos da narrativa sugere uma crítica à realidade social, porque mostra os diferentes modos de vida entre a burguesia e os marginalizados, né? E uma parte que mostra isso, né? Uma parte do livro que mostra isso é na parte do enterro do Quincas, né? Do velório, que a família ela se sente mais superior e sente até um certo incômodo na presença dos amigos de Quincas, que são mais pobres, desleixados e mal vestidos, comparado à burguesia. O autor retrata as realidades sociais distintas no Brasil no livro. E podemos ver isso quando ele fala sobre a família do Quincas, que é muito rica, e dos amigos dele, que eram pobres e moram em cortiços e nas ruas, etc.